Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do cursinho Vem Pra Unir 2021. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre biologia, no tema Origem da Vida. Antes de falar sobre a origem da vida, vamos falar um pouquinho sobre o método científico. O que é o método científico, né? É um conjunto de padrões, de normas que regem todas as publicações científicas. Então, toda publicação científica, antes, né, de ser colocada para o público, ela precisa passar por algumas etapas. Então, precisa ter observação, hipótese ou pergunta, ou seja, você faz observação, tem um lago poluído, eu acho que é uma fábrica que está poluindo, eu acho que é um esgoto que está poluindo. Então, você está elaborando uma hipótese ou pergunta. Essa sua hipótese ou pergunta precisa ser testada através de experimentos, né? Esses experimentos vão gerar dados que vão precisar ser analisados e depois você pode, posteriormente, elaborar uma teoria, né? E depois, para ser aceito ou não pela comunidade científica. Lembrando, né, que para ser aceito ou não, precisa ser publicado, né? Precisa estar à disposição das pessoas. Uma das primeiras ideias sobre o surgimento de seres vivos foi a abiogênese. Esse A, sempre lembrando, né? Esse A é de não, de negação. Bio significa vida e gênese significa origem. Essa teoria, gente, acreditava que todos os seres vivos eles se originavam de matéria inanimada, né? De matéria bruta. Por exemplo, um pensador que era adepto dessa teoria é o próprio Aristóteles, né? Acreditava, por exemplo, aqui que de lodo, de lama, é que surgia sapos. Aqui nós temos uma citação aqui de Van Helmont, que ele falava, né? Fez até um experimento, que se você colocasse camisa suja e trigo, deixasse ali durante 21 dias, dessas duas misturas iam surgir os ratos, né? E como a gente sabe, essa teoria da biogênese foi derrubada. Porque outra teoria veio em seguida que foi a biogênese. E a biogênese, gente, esse nome está dizendo, né? Bio, que é vida, e gênese de origem. Então, a biogênese acredita o quê? Que todos os seres vivos, eles se originam de outros seres vivos. E aqui nós temos Rede, né? O Francesco Rede. Então, esse foi um cientista que trabalhou muito para que a biogênese ela pudesse ser aceita. Ele fez um experimento muito simples. Ele colocou aqui carne em alguns potes, né? Como vocês podem ver, alguns potes têm tampa, um pote tem uma rede, outro pote está vazio. Ele colocou esses potes e ficou observando durante algum tempo. O pote que está com a rolha, ele observou o quê? Que nem não surgiu ali mosca nem larva na carne. O pote que tinha uma redinha ali, surgiu moscas, né? Mas só que a carne ficou intacta. E já o pote que está aberto, surgiu moscas e larvas na própria carne. Então, o que o Rede ele concluiu aqui? Que da carne não nascia mosca. Na verdade, a mosca pousava na carne, colocava ovos, os ovos viravam larvas e as larvas viravam as moscas. Então, um ser vivo se origina de outro, né? Mas naquela época ele não foi muito aceito, gente, né? Naquela época a biogênese era muito forte. Então, depois surgiu outra luta entre dois cientistas, dois pesquisadores, né, que foi o Needham e foi o Spallanzani. Então, o Needham, ele fez outra mistura para provar que a abiogênese era correta, né, que a abiogênese que era o jeito que os seres vivos surgiam. Então, ele colocou um caldo nutritivo aqui, num frascos, né, num frasco. Ele aqueceu esse caldo nutritivo, tampou com uma rolha e depois de algum dia surgiu alguns micro-organismos. O que Needham falou, né? Que do caldo surgia os micro-organismos, o caldo que fazia surgir os micro-organismos. E aí veio o Spallanzani, ele fez o mesmo experimento, gente, só que ele mudou algumas coisas, né? Ele aqueceu o caldo por mais tempo, ele esterilizou as rolhas que ele usou. E aí que ele viu que não surgia nenhum micro-organismo ali. Mas aí Needham falou o que para ele? Que se você tampar com a rolha, você destrói a força vital, você tirou o ar, né? Como é que vai surgir algum ser vivo se você tirou o ar? Ele acreditava ainda, o Needham, que a abiogênese era o jeito que surgiam os seres vivos. E a Spallanzani, né, gente, ficou desacreditado nessa época também. Até que surgiu Louis Pasteur. Ele fez um experimento, gente, com um frasco de pescoço de cisne, muito famoso. Então, ele pegou um caldo nutritivo, colocou no frasco. Esse frasco aqui, ele fez um bico para esse frasco. Ele aqueceu, né, o vidro e ele fez esse formato de pescoço de cisne. Ele pegou, aqueceu esse caldo, ferveu esse caldo bastante tempo e deixou aberto. Por quê? Lembra que o Needham falava, né, que não pode tampar senão tira o ar, né? Ele falou assim, não, então tá bom, vamos deixar, né, com ar então.
e ele viu o quê? Que mesmo assim o caldo continuava livre de micro-organismos. Só depois que ele quebrou que ele viu, né, que surgia micro-organismo, mas antes disso não entrou nenhum micro-organismo. Por quê? O vapor de água que ficava concentrado aqui nessa parte, ele funcionava como um filtro, né? Ele filtrava todos os micro-organismos. Pasteur, só depois que ele quebrou o vidro que ele percebeu que surgiu o micro-organismo, né? Os micro-organismos estavam no ar, entrou ali dentro, né? E aí depois as pessoas começaram a acreditar mais na biogênese e começaram a fazer experimento para testar essa teoria também. Então, o leite pasteurizado que a gente vê hoje, né? Pasteur vem justamente desse experimento aí de Pasteur, né? Que é colocar uma substância em altas temperaturas para esterilizar, né? Para matar todos os micro-organismos, né? Então, é usada até hoje, né? Essa técnica. A biogênese, ela esclareceu, né, que os seres vivos se originam de outro, mas ainda continuava aquela pergunta: se um ser vivo se origina de outro, então como que surgiu o primeiro ser vivo? Então, nós vamos falar aqui sobre 3 hipóteses, né? Heterotrófica, ou evolução química, autotrófica e panspermia cósmica. Falando aqui, né, sobre a hipótese heterotrófica, né, ou evolução química, né? Essa hipótese sugere que o primeiro ser vivo ele se desenvolveu a partir de evolução química lenta e gradual, há bilhões de anos atrás, né? Essa proposta, né, essa hipótese é mais aceita pelos cientistas e foi proposta por Oparin e Haldane. Então eles falavam o quê? Que na Terra antigamente as condições eram muito diferentes, tinha gases diferentes como metânio, amônio, hidrogênio, vapor d'água em grande quantidade, a temperatura muito alta, descargas elétricas, radiações do Sol. Então essas condições formaram as primeiras moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas elas eram envolvidas por água e aí a gente começa a chamar essas moléculas de coacervados. Esses coacervados começaram a se desenvolver e os mais complexos conseguiram se reproduzir até originar nossas primeiras células, né? A célula primitiva, heterotrófica. Heterotrófica significa que ela não conseguia produzir o próprio alimento dela, né? Então, só lembrando aqui esse esqueminha, né? As condições da Terra eram totalmente diferentes. Então, algumas moléculas orgânicas começaram a ser formadas, né? Que elas eram envolvidas por água e começavam a se chamar coacervados. Esses coacervados começaram a se envolver. Quando eles começaram a produzir ácidos nucleicos, começaram a se reproduzir, aí começaram a dar origem aos primeiros seres vivos, até ser o que é hoje, né? A gente até evoluir ao que é hoje. Essa teoria ela já foi testada, né? Através de um experimento de Stanley Miller. Ele testou criando, né, as próprias condições da atmosfera daquela época, né? Então ele colocou os gases nesses tubos aqui e ele colocou descargas elétricas. Ele fez, né, ele criou como era antigamente. E depois de um tempo, gente, esse reservatório aqui surgiu o quê? Aminoácidos simples, glicina e alanina. E ele conseguiu comprovar a evolução química através desse experimento dele. Então, por isso que essa é a teoria mais aceita, né? Ela já foi testada muitas vezes. Só lembrando aqui, né, que a gente falou, os primeiros seres vivos seriam simples, unicelulares, heterotróficos, ou seja, não produzem o próprio alimento. E se não produzem o próprio alimento, como é que se alimenta? Acredita que eles eram fermentadores, né? Se alimentavam por fermentação, tiravam energia através de fermentação. E também eles eram anaeróbicos, gente. Lembrando, né, que o oxigênio começou a aparecer aqui entre 3 e 2 bilhões de anos atrás. Então, é muito tempo atrás. Então, as primeiras células, né, elas eram anaeróbicas, os primeiros seres, né? A segunda hipótese que nós temos é autotrófica. Essa não é tão aceita pela comunidade científica, né? Porque fala que os primeiros seres vivos, eles eram autotróficos, eles produziam o próprio alimento. Talvez por fotossíntese ou quimiossíntese. Mas esses processos, gente, eles são complexos, né? Eles exigem uma complexidade bioquímica. E a lógica qual é, né? Sempre evoluir do mais simples para o mais complexo, né? Tem aquela escadinha, né? Se você não tem uma estrutura, você não pode fazer certa coisa. Então, essa não é uma teoria tão aceita hoje pelos cientistas, né? Outra, né, que nós temos a panspermia cósmica. Também não é tão aceita, né? Porque ela fala o quê? Que a vida, que os seres vivos, os primeiros seres vivos teriam chegado na Terra através de meteoros ou meteoritos que caíram aqui na Terra, muito tempo atrás. Só que ele não responde, né, a pergunta, né? Como é que surgiu o primeiro ser vivo? Ah, se o ser vivo veio num meteoro,
Então, como é que surgiu esse primeiro ser vivo em outro planeta, né? Não responde, né, a pergunta, né? Mas alguns cientistas ainda defendem que os vírus vieram nos meteoros, por isso que eles existem, por isso que eles são tão difíceis de classificar. Gente, nossa aula finalizou, vamos só fazer um pequeno apanhado aqui de tudo que a gente falou, né, sobre a origem da vida. Começando, né, que a gente falou lá, né, com uma das primeiras teorias que foi a abiogênese, que falava o quê? Que os seres surgem de matéria inanimada. Os pensadores que eram adeptos a ela eram Aristóteles e Nida, né? Aí depois nós temos a biogênese, que fala que os seres vivos surgem de outros seres. Nós temos Red, que é um experimento muito importante, e Pasteur, lembrem disso, tá? Que é o frasco do pescoço de cisne. Ele fez esse experimento muito importante para comprovar a biogênese. Aí depois nós temos essas outras hipóteses que explicam como surgiu o primeiro ser vivo, né? Então nós temos a evolução química, que é a teoria mais aceita que nós falamos, né? Que fala que o primeiro ser vivo ele desenvolveu-se a partir de substâncias inorgânicas, né? Formou lá aquele aglomerado de aminoácidos, depois formou os coacervados. E também fala que a célula primitiva era heterotrófica e obtinha energia através de fermentação. Lembrando aí, esses cientistas, né? O Parin e Haldane que propuseram, e também do experimento de Stanley Miller que comprovou a evolução química. Aí nós temos as outras hipóteses, né, que são menos aceitas, né, mas que a gente precisa citar, que é a panspermia, que fala que a vida veio de outros planetas, né, em meteoritos, e a autotrófica, né, que fala que os primeiros seres vivos produziam o próprio alimento. Então, gente, é isso a nossa aula. Tira um print aí desse mapinha aqui para vocês estudarem mais tarde. E não esqueçam, gente, de resolver as questões, tá? Praticar nunca é demais. Muito obrigada, até a próxima!